Opa, e aí pessoal, beleza? Esse aqui é o novo aparelho da Samsung. O aparelho é o Samsung Galaxy Y Pro Duos, tá ok? Esse aparelho aqui é um aparelho smartphone, tá? Que utiliza o Android 3.2, tá? Esse aparelho, ele tem só pra vocês terem uma ideia, ele tem um acabamento muito legal. E o material que é feito o aparelho é um material muito bom, tá? E o aparelho também é leve, bastante levinho, tá? Bom, explicar rapidamente do aparelho. Teclado Qt, tela touchscreen. O aparelho já está ligado, então eu vou mostrar para vocês como é que é. Aqui onde eu apertei aqui nesse lado é o botão liga e desliga do aparelho, ok? Então, como o meu já está ligado, nesse outro lado, no lado esquerdo, é o botão que a gente pode aumentar e diminuir o volume do fone ou então o volume do aparelho. Então, o aparelho já está ligado, vou destravar o aparelho. Então, esse aqui é o novo Samsung Galaxy Y Pro Duos, ok? Aparelho muito bom. Esse aparelho teve uma autonomia de bateria comigo de 2 dias e meio, tá? Utilizando a rede 2G, tá, pessoal? Somente utilizando a rede 2G. Por que a rede 2G? Porque é o que o site da Samsung recomenda, tá? Quando vocês visualizam lá as especificações técnicas do aparelho, vocês vão verificar que o tempo, né, a duração da bateria de até 9 horas em uso, ou então em standby de 22 dias, é utilizando a rede 2G, tá? Não a rede 3G, porque a rede 3G ele consome mais frequência para poder estar captando o sinal. Então isso faz com que o consumo da bateria seja um consumo alto, tá? Então, quando você utiliza o aparelho na rede 2G, você tem um consumo muito bom. Comparado a outros aparelhos, por exemplo, como o LG P698, é um dos melhores. Por quê? Porque ele não consome tanto assim. Então, olha, eu fiquei assim, impressionado. Por 2 dias e meio, usando a rede 2G, nesse período ainda realizando bastante ligações SMS, então realmente para um aparelho smartphone tá de bom tamanho, tá? Então aqui, como vocês podem ver, a tela touchscreen. Então, eu acabei de receber uma mensagem agora, por isso que ele avisou, tá? Então eu tenho aqui a tela touchscreen, teclado Qt, tá? Falando mais sobre o aparelho, esse aparelho também, o que a gente pode falar legal dele é que ele tem o Wi-Fi, o Bluetooth, o GPS e também eu posso ativar ou não aqui a rotação. O que é essa rotação do aparelho? A rotação é a rotação do touchscreen. Se eu estou usando uma aplicação, certo? Por exemplo, uma aplicação aqui de mensagens, né? Se eu estou utilizando aqui essa aplicação, deixa eu sair daqui. Opa, sem querer apertei. Verifica o número de chamada e tente novamente. Claro, né? Estou utilizando um outro sim, então por isso que não vai chamar mesmo. Mas nesse caso aqui, vou explicar como que funciona a rotação. Vamos ver se vai funcionar aqui nesse menu. Vou abrir um aplicativo aqui que mostre um exemplo bacana da rotação. Vou usar aqui o teclado Qt. Deixa eu girar aqui, um exemplo legal. Então isso aqui é a rotação. Você pode utilizar tanto dessa forma como desta. Tá? Então, um exemplo básico. Acho que quando vocês forem adquirir o aparelho de vocês, vocês vão fazer que nem eu, ficar o dia todo fuçando, mexendo, para descobrindo todos os prós e os contras do aparelho. Então, os prós eu já achei. A autonomia da bateria utilizando o 2G é muito boa, né? E as funcionalidades do aparelho também, comparado aos outros. Os contras agora eu vou entrar nos contras. Os contras é assim, quando eu estou utilizando qualquer aplicativo que realmente é um consumo maior,
de bateria como o Wi-Fi, né, ou o GPS e também o Bluetooth, o consumo desse aparelho é muito grande. Ele consome praticamente, só para você ter uma ideia, em 10 minutos que eu fiquei com o GPS ligado, ele me consumiu quase 10% da bateria nesse período. Então o consumo foi muito alto. Isso porque eu estava numa área que tinha uma antena boa de GPS. Então isso é bem complicado. Mas tirando isso, o aparelho é muito bom. É claro que se você for utilizar um GPS no aparelho, dependendo do como você tiver, se você estiver dentro do carro, você vai utilizar um carregador veicular ou então algo do tipo, né? Ou então, se você precisar usar de forma emergencial, você não vai poder deixar o aparelho 100% aí ligado no GPS, senão sua bateria aí sua bateria realmente vai ser bastante utilizada. Então é isso, tá? Então aqui, aplicativo de internet. Eu, como não estou utilizando, eu estou sem conexão, mas esse aqui é o browser, tá? Então, como eu falei para vocês, a internet, quando você não consegue utilizar o esquema de pinça, porém ele aparece aqui nesse canto inferior, o sinal de menos e o sinal de mais, mas a navegação é muito boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar aqui o wireless e aí a gente pega um exemplo da internet para ver como é que funciona. Tá? Bem rápido. Bom, legal. Então estou usando a internet via wireless, tá ok? Tá vendo? Bem rápido a navegação, tranquila, né? Como de todo o sistema Android, tá? Então vou passar um pouquinho mais para frente aqui. Acesso aos aplicativos, né? Então aqui estão os aplicativos de nota, o marketing, para você poder baixar os programas do Android, a câmera, o calendário, né? Você pode configurar as chamadas recebidas, não recebidas, a galeria de fotos. O navegador GPS é muito bacana. Vou entrar aqui, tentar entrar no navegador, ele vai falar que vai pedir para configurar o local, mas o lugar que eu estou aqui não tem uma frequência muito boa de GPS, então só para vocês poderem ter uma ideia. Então vou mostrar aqui, tentar mostrar o mapa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Ele vai pedir para configurar o local, não vai ter como, gente, realmente. Deixo isso aqui para uma próxima, mas o GPS dele é muito bom. Hoje eu utilizei o GPS, ele tem praticamente o dicionário de informações do Google, então é muito bacana, tá? Então eu vou apertar aqui um outro botão para poder voltar para o home, tá? O que mais que eu posso falar sobre o aparelho? Eu configurei aqui, ó, nessa outra área, eu abri. Tem uma área que você configura, você pode criar vários como para quem tem Apple vai entender o que eu estou falando, vários space, certo? Ou seja, você pode criar, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, mas você pode criar 4, 5, você pode deixar quantos space, ou seja, quantas áreas dessa você quiser. Então eu configurei aqui uma só para deixar, por exemplo, a minha lista de contatos, né, de rápida descagem, né? Então, se eu quiser falar com qualquer uma das pessoas aqui, apertando 2 vezes eu faço uma ligação. Isso é muito legal, tá? O que mais eu posso falar sobre o aparelho? Eu baixei aqui uns aplicativos, né? Eu baixei o eBuddy, que é um aparelho um aparelho que é um aplicativo, desculpa, que é bastante completo na parte de comunicação. Tem um Gtalk, tem um MSN. Eu posso entrar também no MSN do Facebook, né? Que é o comunicador do Facebook, né? E baixei aqui o Juice Defender, que é um aplicativo que economiza a autonomia da minha bateria. Ou seja, quando ele está assim, quando ele entra em modo de espera, entendeu? Ele desativa todos os principais recursos, fazendo com que o meu aparelho tenha um consumo